Quer dizer a vocês que eu estou muito alegre de estar com vocês aqui. Eu estava com muita saudade de estar em contato com os irmãos. Quem está aqui da Paraíba aqui hoje? Tem alguém da Paraíba hoje aqui? Mas vem ninguém. É amanhã. Amanhã é? Tá ótimo. Foi muito bom mesmo estar com você, poder vir aqui agora, principalmente antes antes de Porto Seguro, que a gente possa dar uma palavra em cima disso. Mas acima de tudo, hoje eu estou muito alegre de estar com vocês aqui, porque a gente pode trazer algo novo, algo melhor para vocês e ajudá-los em cima de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Esses dias em Manaus nós temos vivido dias assim muito maravilhosos, muito bom mesmo, onde Deus tem falado de uma maneira assim fantástica sobre discipulado, sobre honra. E eu vinha comentando ontem à noite com o irmão que foi nos buscar, que apesar de nós nos sentirmos um tanto cansados e às vezes até saem aqueles comentários assim não é bem uma murmuração, mas é um desabafo de meu Deus, é muito congresso, muito congresso. Tem alguma hora que não é fácil a gente dar conta de tudo que é congresso. Não é só pela presença, mas também pela trabalheira que dá organizar um congresso ali em Manaus. Quem daqui no seminário de honra agora só teve o Theo, né? Não tinha, e como ele não está aqui hoje, não pode nem dar algum testemunho. Mas alguém chegou a dar uma olhadinha, pelo menos uma vez, pela internet no de honra? Pelo menos 3 aqui olharam, né? Seminário de honra foi algo fantástico. E eu estava comentando ontem com o irmão que foi nos buscar no aeroporto, que como Deus nos surpreende. Apesar de nós nos sentirmos um tanto cansados, mas foram os 2 melhores congressos que nós já fizemos na nossa vida. Foi algo assim foi algo tão espontâneo assim. Foi um congresso tão solto, tão gostoso, sem aquela opressão de exigência, de horário e tal, e sem precisar fazer isso. Principalmente no nosso interior de consolidação, houve uma unção de alegria, de celebração. Foi algo tão gostoso. Nós voltamos ao nosso princípio. Amém. Deus nos levou de volta ao primeiro amor. Foi assim surpreendente como Deus fez algo no nosso meio. E em tudo isso a gente vem pesando, observando, considerando as situações e vendo que pode parecer um tanto cansativo, mas Deus tem um plano nisso tudo. Nenhum exército que queira ser bem treinado e que queira conquistar, nenhum exército que queira ser vitorioso pode ter aquele treinamentozinho de meia tigela que a gente descansa. Você não vê um exército em tempo de guerra fazer treinamento. Olha, essa semana vai ser o treinamento, semana que vem é uma semana de descanso para todo mundo. Não existe isso. Exército que quer conquistar, ele precisa se submeter ao treinamento. Quem quer conquistar não pode se dar tempo de grandes descansos. Eu venho, toda vez que eu entro no avião, eu vou viajar, em primeiro lugar eu passo por uma livraria, eu compro ou um bom livro, eu já trago um livro, ou na pior das hipóteses eu compro uma revista super interessante, que ela fala muito essa parte científica, e compro uma Veja, uma Isto É,
e eu venho no avião, leio isso aí tudinho. Eu vinha dando uma olhada agora no Isto É, sobre alguns empresários novos brasileiros que estão, o Brasil está fabricando milionários aí aos montes nesses dias, né? O Brasil está vivendo um tempo de sonhos, só que muita gente não sabe que esses sonhos começaram a ser construídos a partir do ano 2000, quando nós começamos a fazer os proféticos do Porto Seguro. Amém. Pode prestar atenção na história econômica do Brasil, pode olhar, pode pega o Brasil de lá para cá, e parece assim que o Lula foi o cara que fez. Não, ele só estava no governo, quem vem fazendo tudo é Deus. Amém. Deus vem construindo. Então o Brasil vem numa escalada tão tremenda que a presidente Dilma aí está querendo, pode ser que eu atendo depois da reunião. A presidente Dilma vem aí querendo segurar a nossa moeda, querendo fazer o dólar voltar a ser bem valorizado em relação à moeda estrangeira. Não tem jeito, gente. Ela vai se cansar de fazer isso, ela vai ter que fazer um jeito de diminuir o nosso imposto interno, porque não tem jeito. A moeda brasileira vai ser a moeda mais valorizada do mundo. Não tem para onde correr, meus irmãos. Não tem para onde correr. É o tempo nosso, é o nosso tempo, chegou o nosso tempo. Amém. E aí o que aconteceu nos Estados Unidos, e aquele mundo de brasileiro, de latino-americano e etc. para lá para viver aquela vida maravilhosa, agora eles estão vindo todo no rumo do Brasil. Em Manaus, o pessoal já começa a ficar incomodado com os haitianos, com os sul-americanos, peruano, haitiano e tudo entrando. Esse povo vem para cá para pegar emprego da gente. Quem pega emprego, tem emprego sobrando. Tem emprego sobrando, é o nosso tempo. É o nosso tempo. Agora pode prestar atenção, tudo isso começou a fazer assim, depois de 2000. Olha como o mundo espiritual se mexe. Tudo se gera no espiritual. Amém. Tudo se gera primeiro no espiritual. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus foi começar verdadeiramente o ministério dele, ele em primeiro lugar entrou no espiritual. Ele só fez ser batizado, cumprindo a palavra, foi embora para o deserto, não tratou nada com ninguém. Não foi pregar em canto nenhum, não foi fazer coisa alguma, ele foi para o deserto. Ele entrou, mergulhou no espiritual, na presença do Pai. Quando mergulhou no espiritual, na presença do Pai, o inimigo que é espiritual veio para tentar demovê-lo. O que ele fez? Todo mundo pensa que Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário. Não, ali ele só concretizou. Ali só foi o carimbo final. Jesus derrotou o diabo no deserto. Ali no deserto ele não só derrotou o inimigo, como ele arrancou desse inimigo toda a autoridade. Quando ele tentou, inclusive com o que ele detinha nas mãos, que eram os reinos do mundo, disse assim: eu te dou se tu me adorar prostrar. Jesus disse: eu não preciso disso. É melhor eu adorar o Pai. Está escrito que só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás, porque quando eu adoro o meu Deus e sirvo só a Ele, eu tenho tudo. Por isso ele orava e dizia: Pai, eu já tenho tudo, tu me deste tudo. Quando a gente serve a Deus de coração, a gente tem tudo. Não foi essa promessa de Jesus em João 14, 13, 14 e João 16, 23, 24. Tudo que vocês quiserem para glorificar meu nome, eu vou dar tudo. Até a alegria de vocês ser completa, eu vou dar tudo para glorificar o nome dele. É tudo. Agora, vocês vão ver que exército que quer conquistar não pode ficar muito tempo descansado não. Descansou, o diabo pega. Davi descansou um pouquinho das guerras e o diabo botou a Batseba lá do outro lado para ele ficar olhando. E como o olho de homem é telemétrico, como é aquilo? O olho de homem é luneta. Ele vai buscar coisa, meu irmão, detalhe lá longe ali. Ele pesca a mulher que está se abaixando lá, não sei aonde. E ele vai buscar nos detalhes, né? Mulher enxerga tudo ao redor, mas do homem ele vai buscar longe. Davi foi lá buscar Batseba e olha o desastre que aconteceu na vida dele.
foi descansar das guerras, o diabo botou algo para ele se incomodar. Então eu digo hoje, disse esses dias no púlpito lá da restauração, que tem gente que chega em Manaus e diz assim, eu não sei, primeiro eu falo do apóstolo René, eu não sei como é que o apóstolo René não se cansa. Vocês é que pensam, ele se cansa sim. Tem dias que ele está quebrado, mas Deus deu uma missão para ele. E tem dia que nós também estamos numa situação que ninguém aguenta, eu principalmente. Porque o cansaço principalmente vem na cabeça por tanta coisa que tem que pagar, e que tem que ajustar, e que tem que resolver. Ontem mesmo, na hora de eu sair de lá, veio um desafio, que me deu uma raiva só de ouvir aquilo. Tinha que vir até o aeroporto para me falar, mas depois eu arrumei minha cabeça e digo, não, deixa isso nas mãos de Deus, que Deus vai dar um jeito nisso. Mas é desafio por cima de desafio. E ninguém que queira conquistar vai descansar. Pega a história de Israel para entrar na terra. Quando descansou, o inimigo entrou sorrateiramente, até disfarçado de amigo, fez uma aliança com eles e enrolaram eles numa aliança. Porque foram descansar. Não, bora dar um tempo, meu irmão. A gente não pode baixar as armas não. Baixou as armas, tem sempre um cãozinho de olho na gente. E aí por isso mesmo algumas pessoas dizem assim, como é que vocês conseguem dar isso de si? É porque Deus quer. E sabe por que Deus quer? No ano 98, quando nós fomos aprender a visão, a apóstola Valnice foi junto conosco, Deus deu a direção, não sei se foi para ela, para César Castelhano. Eu sei que mandaram nós nos ajoelharmos lá, junto com o apóstolo Renê, e profetizaram sobre a nossa cabeça que Deus faria porque nós vivêssemos um dia como se fosse um mês como se fosse um ano, e um ano como se fosse 10 anos. Então hoje, quando algumas pessoas olham para nós assim, outro dia o pastor disse assim, rapaz, só de olhar para vocês a gente se cansa. Foi Deus que mandou, e Ele faz as coisas acontecerem. Porque se fosse de nós mesmos, de nós mesmos a gente fica assim, vamos embora dar um tempinho aí, gente, vamos dar uma descansada. Porque cansa. Mas quando a gente mergulha na situação, gente, é bom demais. Amém. E aí esses dois congressos que foram cansativos, um grudado no outro, uma semana e meia de um para o outro. Mas Deus falou tanto conosco, mas foi tão bom, gente. Mas foi bom demais. Como esses dois congressos foram muito bons, mas muito bons mesmo. No primeiro, então, eu voltei. Não sei quem me acompanha no Twitter, eu disse um dia, eu voltei, eu digo, hoje eu dancei tanto, mas eu dancei tanto na presença de Deus que eu me senti assim, como um menino. Eu me soltei mesmo. Foi 2 noites assim que a igreja toda se soltou dançando a presença de Deus. Foi algo fantástico. Foi gostoso demais assim, experimentar aquela unção, a presença de Deus, um derramamento de alegria tão grande assim, que contagiou tanto o povo que todos os dias o templo estava lotado. Que coisa gostosa isso. Então, essas coisas que apóstolo René, por querer passar isso para o Brasil, ele acaba convocando o Brasil de tal maneira que para uns se torna uma convocação meio opressiva, né? Poxa, eu tenho que estar em todo canto. Não, você não tem que estar em todo canto, senão é o Espírito Santo. Só quem tem que estar em todo canto é o Espírito Santo. Mas cada um administre a sua condição financeira e de tempo, né? Escolha o lugar onde você possa estar e, se possível, você puder levar o máximo dos seus discípulos, melhor ainda, porque um congresso desse opera uma consolidação na cabeça do nosso povo, que nós levaríamos no mínimo 1 ano para fazer o trabalho que um congresso desse faz em 3, 4 dias. É verdade. Como um congresso desse opera tremendamente, como Deus faz algo tão tremendo dentro de um discípulo nosso, que nós levaríamos aí no mínimo 1 ano para fazer isso.
por isso mesmo, aqui eu deixo essa palavra com vocês, para que vocês saibam, todas as vezes que Deus tocar no coração de vocês, para vocês fazerem presente no congresso, nunca deixe que o inimigo coloque assim: lá vem mais despesa, lá vem mais problema, lá vem mais trabalho, lá vem mais isso. Olha, meu irmão, tudo isso é investimento no reino espiritual. Amém. Tudo é investimento no reino espiritual. Depois que Jesus derrotou o inimigo lá no deserto, o resto ele levou só levando nos peitos. Tudo que era ameaça que vinha: vou te matar, vou te pegar, vou não sei o que, vou te prender. Não prender nada, eu vou e volto e ninguém bota as mãos em mim. E vai dizer para aquela raposa do Herodes que no dia que eu quiser eu morro, no dia que eu quiser eu pego minha vida de volta. Porque já tinha vencido o inimigo mesmo. A gente gera tudo em primeiro lugar no reino espiritual. Por isso vocês veem, tudo que nós temos feito em Porto Seguro, nós estamos vendo hoje aí no nosso país. Está aí rodando o Brasil. Essa prosperidade imensa no país. Uma prosperidade imensa. Que os pastores precisam orar e começar a proclamar, fazer atos proféticos no seu povo, atos proféticos no meio da sua cidade, atos proféticos no seu território, atos proféticos, proclamar a palavra, proclamar a palavra, proclamar a palavra, entrar em campanha de oração e jejum, para que Deus envie pessoas prósperas, para que Deus traga a prosperidade para o meio do rebanho. Começar, logicamente isso vai exigir vida de integridade, vai exigir fidelidade, vai exigir santidade. Então uma coisa atrai a outra, tudo está interligado no reino de Deus. Então quando isso começa a acontecer, a gente começa a ver Deus agindo na vida de toda a comunidade. Só murmuração, só comentário ruim, só questionamentos, isso aí não leva a canto nenhum. Isso aí não leva a lugar nenhum. A gente já viu que os nossos pais Adão e Eva começaram a cair assim. E a gente vê na história do povo de Israel que todas as vezes que esse povo parou para reclamar, para questionar, porque eu estou no deserto, eu estou com não sei o quê, porque no Egito eu tinha isso, eu tinha aquilo, lá veio o problema. Lá veio uma bombada do inimigo. Lá veio uma chateação de Deus com o povo. Porque Deus quer que os seus filhos estejam sempre com o coração aberto para Ele, crendo que Ele vai fazer o melhor, e Ele vai fazer sempre o melhor. Amém? Então eu quero passar para vocês, estou passando para vocês esse comentário de como foram esses 2 primeiros congressos, porque eu estou crendo que dentro dessa proclamação de que 2012 é o ano do milagre, porque 2012 é um ano profético. Amém. 2012 é um ano profético. Quando é que você vai ter de novo um ano 12? Daqui a quantos anos? Um ano 12, só em 3012. Você pode ter um ano 112, 212, 312, mas o ano 12 puro só em 3012. E você para ver que a Bíblia está impregnada de 12. Por que Deus criou tudo em torno dos 12? Já parou para ver? Sabia que o nosso corpo, todo ele se move em torno de 12? O nosso sistema biológico se move também? Por que o mundo se move em torno dos 12? 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. A partir daí Deus construiu tudo em torno dos 12. Esse é um ano profético. Amém. E esse é um ano onde, se você crer e se você se decidir a entrar no espiritual pelos milagres que você quer na sua vida, você vai ver realizados esses milagres na sua vida esse ano. Amém. Glória a Deus. Agora, milagre não cai de graça.
Milagre, para começar, não somos nós que geramos. Nós buscamos eles no reino do Espírito. Milagre é uma área onde só Deus atua. Milagre é o território de Deus. Lá ninguém mexe, ninguém toca. Nesse território chamado milagre, só quem opera é Deus. Mas quando Deus vê os seus filhos entrarem na sua presença, com toda a vontade, buscando, Ele tem prazer em liberar. Porque, para que Deus criou o milagre? Para glorificar o nome dele na gente. Criou o milagre dele para homem. Pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tu não vai achar em nenhum lugar escrito assim: e Deus fez um milagre na vida dos querubins, e Deus fez um milagre no meio dos serafins, e Deus fez um milagre no meio dos arcanjos, e Deus fez um milagre nos anjos. Não existe. Deus criou milagre para nós. O depósito de milagre dele é para homens, para os seus filhos, é para o seu povo, é para a sua igreja. Se a igreja não crer, ela nunca vai ver esse milagre. Um belo dia, quem chegar lá já aos trancos e barrancos, ela vai dizer assim: olha só um montão de milagre que eu tinha para ti, mas tu nunca te mexeste para receber nenhum deles. O que a palavra diz lá no livro de Salmo 37, se tu te agradar do Senhor e se tu te regozijar nele, Ele vai conceder os desejos do teu coração. É uma questão de você crer, uma questão de você experimentar. É uma questão de você entrar na presença dele e buscar. Então Deus gosta de fazer milagres na vida dos seus filhos. Amém. Quem precisa do milagre aqui? Pelo menos de um milagre. Aleluia. Tem gente que não precisa, glória a Deus. Eu preciso de milagre o tempo todo na minha vida. Com tudo que Deus já realizou, eu preciso de mais. E eu quero dizer para você, se você crer, se decidir a buscar a Deus, esse ano é um ano de milagres. Às vezes não, na grande maioria das vezes, você vai ter que dar o primeiro passo, que vai ser um passo de fé e até de sacrifício, para que você veja um milagre. Mas o milagre vem, e vem de maneira abundante. Depende de cada um. Eu vinha comentando com o apóstolo João, isso aqui não é pregação não é o que eu vou falar para você, isso aqui é testemunho desses dias. Vinha comentando com ele que a igreja da Estância Araruama, que eu e minha esposa estabelecemos, desde quando saímos de lá, que eu sempre desejei um terreno que tem na cidade muito grande. Todas as vezes que eu vou lá, eu tenho que passar na frente daquele terreno e impor as mãos sobre aquele terreno. Quando foi agora, coisa de uns 2 anos atrás, o apóstolo Washington, que era nosso discípulo, que hoje é o pastor da igreja, ele foi me falar que aquele terreno, eu disse para ele: vai atrás desse terreno, busca o dono, vê de quem é, qual a possibilidade de venda da parte deles, para a gente meter a cara e comprar esse terreno. Depois de muita pesquisa, ele foi ver que o terreno era um terreno de herança de muitos irmãos, e havia briga na justiça por aquele terreno. Eu digo: bom, se não for esse, no mínimo tem que ser um terreno grande, porque nós precisamos de uma área grande para fazer o que Deus um dia me mostrou que Ele ia fazer aqui. Então, procura o terreno. E eles vinham orando pelo terreno. O ano passado eles foram a Porto Seguro, e foi um ano em Porto Seguro financeiro para nós muito, mas muito difícil. Muito difícil mesmo. No segundo dia do congresso, eu cheguei para o apóstolo René e disse assim: apóstolo, eu estou apavorado. Quando eu contei a situação para ele, ele disse assim: essa foi a última vez que você proclamou esse termo aí. Daqui para frente eu não quero que você fale mais nada, você não faça mais nenhum comentário, não diga mais absolutamente nada sobre essa situação. Só vamos manter a palavra e vamos orar e vamos pedir a Deus que nos socorra.
E lá no último dia, penúltimo dia, sei lá, um dos pastores levantou uma oferta sacrificial de 100 mil reais. E o pastor da restauração de Araruama foi o primeiro que correu e fez a oferta. Eu fiquei olhando para ele assim, fiquei pensando, de onde ele vai tirar esses 100 mil? Eu temi por ele, porque eu sei o tamanho do rebanho, sei a realidade da cidade, mas ele foi, e foi ele a mulher, e ele foi audacioso. Ele correu e fez a oferta dos 100 mil. Depois eu fui dar um abraço nele e disse assim, o propósito, Deus me falou de uma maneira muito forte, ele disse muito forte, esse ano Deus vai nos dar um terreno, apóstolo. Amém. Que seja assim contigo, em nome de Jesus. Pois olha, 2 meses depois, a dona de um dos maiores terrenos de Araruama procurou a igreja para oferecer. O terreno tem 15 mil e poucos metros quadrados. Quase praticamente o mesmo tamanho do terreno original da restauração em Manaus. Que está nessa faixa, 15.600, 15.800 metros quadrados. A primeira parte nós compramos, né? Gente, e quando eu pensei que o terreno ia custar aí 1 milhão e pouco, eu disse, a dona nos cobrou 480 mil, disse que nós podemos fazer o nosso plano de pagamento. Ele envolveu a igreja entrou numa alegria tão grande nessa campanha, quando chegou agora, em dezembro eles pagaram a última parte do terreno. Glória a Deus. E agora no congresso que nós fizemos, agora em início de março, aí ele mostrou a escritura, está aqui a escritura já, com tudo pago, a escritura já passada para o nome da igreja, e eles já construíram uma casa dentro do terreno, um casarão, dentro do plano que Deus deu para eles, construíram um casarão, cujo casarão será a base de todo um serviço social. Deus deu a ele uma estratégia maravilhosa. Nós fomos lá, oramos, desde quando ele comprou o terreno, eu já saí de Araruama, de Manaus, fui lá, nós andamos dentro do terreno, debaixo de um matagal doido, entramos, ungimos a área do terreno todinha. O terreno inclusive tem uma parte dele, do lado esquerdo dele, que é assim, o Igarapé, um rio, que vai dar até para a gente fazer algo bem pitoresco ali, né? E nós ungimos tudo, e Deus deu uma estratégia dele começar primeiro um serviço social de resgate de todas as pessoas que moram naquela área. Então já fizeram atos proféticos naquela área todinha. Eles já estão na fase final de construção no casarão. E eu disse assim, rapaz, quando eu olho para o meio do nosso rebanho, eu fico pensando, como você conseguiu pagar os 100 mil da oferta, 480 mil do terreno, estão na fase final da construção de uma casa. Ele disse para mim, apóstolo, o senhor sabia que até o prefeito da cidade, ele se tocou tanto com a gente que ele foi e deu uma oferta. Amém. Amém. Nesse congresso agora o prefeito só faltou uma noite. Aliás, uma noite não, ele estava lá todas as noites, né? Todas as noites ele participou do congresso. E não foi assim, só sentou, ele sentou lá para ouvir a palavra. Está maravilhado com o apóstolo Renê, com o apóstolo Marcelo e tal, porque o apóstolo Marcelo é político e perguntando quando a gente vai voltar de novo. Meus irmãos, quando a gente decide às vezes o que para nós parece sacrifícios, é investimento no reino espiritual. Amém. Então pode ser que neste ano Deus te toque para algum sacrifício espiritual no teu coração. Não para e não pensa como inimigo, não pensa como mundo. Vai na direção de Deus, porque Deus vai gerar teus milagres assim. Amém? Amém. Posso ouvir amém de vocês? Amém. Aleluia. Vocês estão muito quietinhos hoje, né? Estão muito caladinhos. Tudo bem. Não sei se é sono. Isso mesmo.
Nós esse dia temos falado muito, nós temos entrado numa reflexão. É por isso que eu perguntei, cadê o pessoal da Paraíba? Porque o que a gente vai falar hoje, eu vou terminar amanhã, vai ser sequenciado. Vai ficar ruim perder uma parte, para depois pegar outra, né? Então vamos começar. Esses dias Deus tem nos falado de uma maneira muito especial sobre... Deus tem aprofundado essa questão de discipulado. O que é um discipulado? Em primeiro lugar, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 15. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 15. E veja os versículos 8 até o 10. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai. Essas palavras aqui foram as palavras de Jesus. Ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Diga comigo: muito fruto. Muito fruto. Diga comigo: eu nasci para dar muito fruto. Eu nasci para dar muito fruto. Diga para a pessoa ao seu lado assim: meu irmão, você nasceu para dar muito fruto. Olhe de novo nos olhos do irmão. Escolha o irmão aí, olha nos olhos dele ou dela. E diga para essa pessoa: você não é infrutífero. Você não é infrutífero. Você não é estéril. Você não é estéril. A Bíblia diz que quando Deus tirou os filhos dele do Egito, ele disse: no meio do meu povo não haverá estéreis, nem seus animais serão estéreis. Amém. Debaixo dessa palavra, muito antes dessa palavra, Isaac orou, porque Isaac tinha promessa: vou fazer de Abraão uma grande nação. Isaac sabia que Deus não poderia fazer de Abraão uma grande nação se a mulher dele fosse estéril, vai morrer tudo ali. Por isso ele orou com base na palavra de Deus, Deus dos filhos. Por isso Ana, mãe de profeta Samuel, orou a Deus, não só pela afronta que ela sofria, mas principalmente pela palavra que está escrito: no meio do meu povo não haverá estéreis. De vez em quando algumas pessoas chegam na igreja, alguns casais: a gente não sabe por que não dá. Tipo, vai orar, oferece a Deus, faz uma oferta a Deus. Você está com medo de oferecer o filho para o sacerdote criar como Ana fez com Samuel? Não precisa fazer isso hoje não. Jesus já pagou um preço pela vida dele mesmo, ele já pertenceu, mas glorifica, entrega esse filho ao Senhor. Meu Deus, esse filho, eu vou criar ele, mas ele é inteiramente seu. Deus vai te dar esse fruto, porque está escrito, está escrito, está escrito. Agora, se nós cremos no que está escrito, tudo isso vai acontecer na vida da gente. Se não crermos, não veremos a glória de Deus. Mas está escrito. Diga comigo: está escrito a meu respeito, que eu vou dar muito fruto. Amém? Amém? Pode ser que você ainda não esteja uma árvore no tempo de dar todos esses frutos, mas você vai orar a Deus e dizer assim: meu Deus, me prepare. Eu quero ser essa árvore que vai dar muito fruto para o Senhor. Amém. Porque você vai dar muito fruto. Amém? Amém. Toda árvore no tempo próprio, ela dá muito fruto. Amém. É toda árvore frutífera, é claro. E você é uma árvore frutífera. Amém. Então ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E o que é que ele diz? E assim sereis meus discípulos.
No versículo anterior, no 7, diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai. Meu Pai vai ser glorificado, porque quando vocês me pedirem tudo, vocês vão dar muito fruto, e vocês vão ser meus discípulos. Então, para que Deus quer que a gente dê muito fruto? Em primeiro lugar, Jesus. Nisto é glorificado meu Pai. Então nós vamos glorificar o Pai dando muitos frutos para o Pai, e depois seremos reconhecidos como discípulos de Cristo, dando muito fruto. Tem gente que pensa que gerar vidas, ganhar vidas, gerar discípulos é para o pastor, não é para Jesus. E aí do pastor que não cuide bem delas, vai ver uma coisa. Está escrito. Deus diz: ai do pastor que trata mal minhas ovelhas. Ele que não brinque com coisa séria não. Tem pastor aí hoje vivendo, chupando leite e tigela que nem gato, porque Deus arrancou tudo dele. Dá pena ver pastores, principalmente pastores divisores. Alguns começaram debaixo dessa coisa horrível, dessa consciência horrível, e não conheciam a palavra, depois se arrependeu, pediu perdão, fez mais ou menos como o Zaqueu: meu Deus, me diga o que eu tenho que fazer para pagar meu pecado e desfazer tudo isso. Deus reconsiderou. Tem outros que não se arrependem não, vão embora da frente, como quem diz: não, eu estou aqui, Deus me falou, falou nada. Reino de Deus se move dentro de princípios. Princípio é princípio. Jesus disse: quem comigo não ajunta, quem gosta de espalhar, depois vai se ver com o Pai. E aí ele continua dizendo: assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo, a minha alegria, permaneça em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Mais uma vez Jesus vai fazer menção de que Deus quer completar a nossa alegria. Amém. Sabe o que isso significa? Deus quer completar todo o propósito dele em nós, e Deus quer que você seja completo, realizado em tudo quanto, em todos os sonhos que Deus colocou no teu coração. Sonhos humanos, profissionais, sentimentais, emocionais, familiares, espirituais. Deus quer te realizar em tudo, porque Deus se realiza em nós, amém? Amém. Deus se realiza em nós. Então, nesses dias de discipulado, Deus nos tem falado de uma maneira muito profunda a respeito do que é discipulado. Nós vamos conquistar tudo pelo discipulado. Amém. O discipulado é o princípio de tudo. Discipulado é o princípio de tudo. E aí o dicionário Aurélio diz que discipulado é aprendizado, é experiência, é atividade. O discipulado, ele reúne aprendizado, experiência, atividade, segundo Aurélio. Um dos dicionários bíblicos diz que discipulado vem desde o Antigo Testamento, e ele trata de uma característica comum daquele tempo. O discipulado, ele tinha dois lados, ou duas faces. Em primeiro lugar, ele tratava da relação entre um mestre e os seus seguidores. Alguém que queria deixar, era discípulos, alguém que queria preparar uma grande obra, mas não queria que essa obra morresse ali. Então ele preparava discípulos que pudessem dar continuidade em tudo aquilo que ele estava deixando. E haviam
A outra face do discipulado nesse tempo antigo eram pessoas que olhavam mestres, líderes que se destacavam, eles mesmos corriam, se ofereciam, pagavam preço, alguns eram até maltratados no início, e para que o mestre visse que ele estava disposto realmente a pagar um preço, a ter aquele aprendizado. Então, a segunda parte desse discipulado fala dessas pessoas que se apresentavam para aprender, para serem discípulos. Por quê? Porque era uma prática visível quando alguém queria realmente se destacar. Então, havia os que queriam deixar seguidores, dando continuidade à sua obra, e havia os que queriam aprender para construir uma grande obra, para construir algo grande, né? Mas o discipulado sempre foi essa característica. E nós vamos ver que no meio do povo de Deus, esse discipulado vem desde o início, vem lá de Moisés, e ele se intensificou através do ministério profético. Nós vamos ver algumas referências aqui, você pode anotar aí, para depois ler em casa. Você vai ver aí Isaías 8,16, Isaías 54, Isaías 54,13, 1 Crônicas 25,8, né? Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quem instituiu o discipulado, ou quem resgatou o discipulado, quem estabeleceu esse discipulado não só vivendo, praticando, mas também instituindo esse discipulado como um princípio, como uma norma, como um mandamento. Quem fez isso? Jesus Cristo. Amém? Amém. Então Jesus vai estabelecer o discipulado, ele vai resgatar o discipulado, ele vai praticar o discipulado, ele vai viver esse discipulado, e ele vai instituir esse discipulado oficialmente como a base da sua igreja, e vai deixar esse discipulado como um mandamento. Está lá em Mateus 28, versículos 18 a 20, certo? Então, pode repetir os textos aí, por favor? Oi? Os textos, Isaías 8,16, 54, 54, 13. E 1 Crônica 25,8. Eu botei só esses três aqui, porque tem um mundo de... Depois você procura mais, hein? É bom porque aí você já pesquisa, né? Então, Jesus Cristo, em todo o seu ministério, ele praticou o discipulado e deixou como uma ordem, deixou como um mandamento. Amém? Amém. Então vamos dizer para nós mesmos, discipulado é um mandamento. Diga, discipulado não é um modismo. Discipulado é um mandamento. Então esses dias o Espírito Santo tem resgatado o discipulado, e nós temos dado um nomezinho moderno para o discipulado, que nós chamamos ele de visão. A visão é o discipulado. Tem nada de novo aí. É o Espírito Santo que está resgatando os princípios da sua igreja. Agora você vai ver que esse discipulado, ele resgata em si algo maravilhoso. Não existe discipulado sem interligação. Os mestres antigos, quando eles buscavam discípulos para deixar discípulos, para dar continuidade na sua obra, todos eles tinham que estar ligados a aquele mestre e a quem estava sobre o mestre, que normalmente todo o ensino vinha de Moisés para baixo, certo? E Moisés tinha recebido de Deus. Então nós sabemos que a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, vem do alto, do Pai das luzes. E Jesus, quando se estabelece como cabeça da igreja, ele se estabelece como a cabeça que está ligada ao corpo
e todo o corpo bem ajustado pelo auxílio de todas as juntas e medulas, todo ele funcionando justamente um em função do outro. Está lá em Efésios capítulo 4, de 11 em diante, certo? Todo o corpo funcionando interligado, todo o corpo um ligado ao outro. O que significa isso? A cobertura é algo muito sério. Não tem dedo sobrevivendo sozinho. Ele caiu do corpo e disse: eu vou andar sozinho. Ele criou perna, criou cabeça, criou olho, e o dedo saiu para se tornar um corpo de novo. Num tempo X ele morre. Andou sozinho, morre, seca. É princípio da palavra. O que foi que Jesus disse? Todo galho que não estiver nele. Aí assim, mas eu tô, Deus sabe que eu estou com ele. Sabe, mas tu está interligado a quem? A que parte do corpo? O corpo dele tem que se interligar. Se esse corpo não se mover, não se interligar, vai se interligando, ele morre. Chega um momento que aquele rebanho sozinho, que é independente, anda só, então, né? Chega um momento que ele não tem mais comida, ele não tem mais água, ele não tem mais nada. Aí ele fica assim pedindo um pouquinho de açúcar do vizinho, um pouquinho de café do outro, um pouquinho de feijão do outro, um pouquinho de arroz do outro. Quando ele traz um pregador lá não sei da onde, traz um irmão lá não sei da onde que faz não sei o que, traz outro dali que faz não sei o que, e o rebanho dele passa a ter as características totalmente misturadas. O rebanho já não tem mais característica dele, nem a cara dele, nem de nada, porque todo mundo vem e dá uma pitadinha de coisa dentro do rebanho. Daqui a pouco o rebanho fica sem saber, sem saber qual o objetivo, sem saber qual o seu horizonte, sem saber o que é que vai conquistar, sem saber o que quer, sem ter o que comer. Hoje a gente vai comer de quem? Quem vem dar de comer? E aí o rebanho começa. Quando procura, não tem mais. Vá atrás de quem está bem organizado. Mas quando o rebanho está ligado com o corpo todo interligado, todo o corpo se auxiliando, todo o corpo funcionando, todo o corpo dando alimento, uma parte para o outro, um dando a parte para o outro. Olha o que a gente faz hoje no Brasil. Toda semana o apóstolo Ney viaja para um congresso regional em tal canto. Aquele congressozinho regional já alimenta a pessoa daquela região. Ali eles já alimentam o seu povo. E assim vai. É o corpo crescendo, é o corpo se alimentando, é o corpo se socorrendo, é o corpo se fortalecendo, é o corpo se curando, é o corpo se aperfeiçoando, é o corpo se moldando, é o corpo trazendo a vida de Cristo, trazendo a vida do cabeça, a vida do cabeça descendo, onde o cabeça dá a direção, cada dedo faz sua parte, cada mão, cada pé, cada braço, cada órgão, cada um fazendo sua parte, cada um tendo a sua parte dentro do reino. Isso só acontece pelo discipulado. Não tem jeito. Não existe outra forma de se construir grandes obras, se não for pelo discipulado. O reino do Espírito sabe disso. Por isso Satanás anda debaixo da mesma direção. Ele aprendeu com quem? Com o Senhor. Ele veio de lá. Ele hoje bota em prática tudo isso para ele. Um pouco antes de morrer, o Bin Laden sendo ameaçado, ele disse: pode até me matar, mas eu tenho não sei quantas mil células espalhadas pelo mundo. E ele usou esse termo: eu tenho tanto, não sei quantas mil células espalhadas, só dentro da Europa eu tenho células em todos os países europeus. Olha só.
tem células. Se dentro dos Estados Unidos eu tenho muitas células, quantos vão, até americano mesmo, vai lá pro rumo, ia lá para o rumo do Afeganistão ser treinado por ele. Depois volta e eles ficam interligados. Meus irmãos, não tem jeito. Até as trevas sabem disso, e até as trevas se organizam dessa maneira. O corpo de Cristo precisa parar com essa mania de viver querendo se dividir. Querer cada um querer fazer seu território, cada um querer fazer seu reinadozinho, como se fosse o bambambanzinho, quando pensa que não. Se não estiver debaixo, ligado no corpo, cabeça descendo a essência, por intermédio desse corpo, todo mundo andando numa direção, vai chegar um momento que aquele corpo, ele não tem, ele perde como eu disse a você, ele perde o horizonte dele, ele perde a finalidade, ele perde o objetivo, a vida dele fica uma mistura que ele não sabe o que quer, o que fazer, o que vai fazer esse mês, como vai ser esse ano, o que é que eles vão conquistar, por onde eles vão caminhar, em que direção eles vão caminhar, qual é a essência do que Deus tem para eles não sabem, não vão saber, porque fica difícil. Tem que haver discipulado. Precisa haver discipulado. Quando Jesus veio resgatar discipulado, ele deixou bem claro como fazer esse discipulado. Então ele o instituiu, ele viveu esse discipulado, treinou o discipulado, né? E quando estava todo mundo preparado, ele o deixou como uma ordem, como um mandamento à sua igreja. Então, para que foi instituído o discipulado? Nós acabamos de ver aí em João 15, versículos 9 a 10. O discipulado foi instituído para glorificar o Pai. Discipulado é através do discipulado que se glorifica a Deus. Como se glorifica a Deus? Se submetendo ao discipulado. Qual foi o primeiro discipulado na face da terra? Quem pode me dizer? Qual foi o primeiro discipulado instituído por Deus na face da terra? Hã? Alguém falou por aqui, rapidinho. O primeiro discipulado instituído por Deus foi chamado de família. O primeiro discipulado. Vocês vão verificar na criação que Deus cria Adão. E o sétimo dia de Deus, quando a gente pesquisa a raiz hebraica, tem um discipulado, tem um dicionário, aquele novo dicionário bíblico, um grossão assim. Se você for lá dar uma pesquisada nele, ele tem o significado da palavra Shabat. A palavra Shabat na sua raiz de língua hebraica significa cessar de. E por conseguinte, como Deus cessou as obras da criação, Deus alcançou o seu Shabat no sétimo dia. Então, no sexto dia ele termina toda a obra da criação. Quando ele entra no sétimo dia, ou na sétima era, que ele estabeleceu como se fosse um dia para ele, porque um dia para ele é como 1000 anos como um dia, né? Ele quem criou a luz e a velocidade da luz, e ele está sobre a velocidade da luz. Então, quando ele entra, ele chega bem aqui assim para o sexto dia. Ele terminou toda a obra da criação aqui, inclusive o homem, o macho, né? E quando ele passa para cá, é o Shabat dele. O que é o Shabat? Ele cessou a obra da criação. Aí então, o entendimento é que ele descansou, como se ele tivesse, deixa eu dar uma sentada aqui nessa cadeira, deixa eu deitar nessa rede e me embalar um pouco, que agora eu vou descansar de tudo isso que eu criei. Deus não precisa disso, ele é Espírito, ele é o dono do tempo, ele é o dono de tudo.
Para que ele precisa descansar? Ele não descansou coisa nenhuma de não ter o que fazer. Ele descansou da obra da criação, porque aqui ele acabou a obra da criação. Daqui para frente, o Shabat dele, que foi o descanso de ele não fazer mais nada da criação, ele foi se dedicar à sua obra-prima. Então ele vai cuidar desse macho. A Bíblia não diz quanto tempo o homem, o macho, porque o homem em si, ele só se completa com um macho e uma fêmea, está lá, e criou, pois Deus, o homem, o ser chamado homem, macho e fêmea. É por isso que o que não tem no macho tem na fêmea, o que não tem na fêmea tem no macho. Quando ambos se juntam, completam e formam um ser chamado homem, né? Por isso dois machos não pode ser um casamento. Casamento é quando há um encaixe, onde um completa o outro. O macho completa outro? Não pode. Uma mulher completa a outra? Não. Também não. Então não existe casamento. Existe ajuntamento, né? É um troço maligno aí. E quando Deus cria o ser chamado homem, que se completa com um macho e uma fêmea, mas antes dele criar a fêmea, ele passou um tempo de discipulado só com o macho. Depois, vendo que já era tempo que o macho não devia andar só, ele vai e traz a fêmea do próprio macho, porque ela tinha que ser essência dele para completá-lo. E quando estabelece os dois, Deus, a palavra diz que diariamente Adão e Eva se apresentavam, Deus diariamente vinha para ser adorado, para conversar com eles, para ouvi-los, para ser adorado por ele. Havia um discipulado. O discipulado era tão presente que você vai ver que quando Caim começa a ter a intenção de matar Abel, Deus aparece a Caim e diz assim: por que o teu semblante está descaído? Quando você começa a ver discípulo com a cara diferente, meio esquisito, se ainda mais quando ele tinha a mania de sentar assim do meio para frente, e ele começa a sentar lá no último banco, pastor, pode ir atrás do seu discípulo, vai conversar com ele que tem problema na alma dele. Ele vai dizer: não é nada não, senta aqui, bora conversar. Leva ele para tomar um cafezinho, para tomar um lanche, para jantar contigo, almoçar, e vai devagarzinho, porque ele vai desembuchar. Então quando o Caim começou a descair o semblante dele, diz assim: por que está descaído o teu semblante? Se tu procederes corretamente, está lá, pode ver lá no... Se tu procederes corretamente, está lá capítulo 3 de Gênesis, por acaso tu não serás aceito, mas se tu procederes mal, o pecado te rodeia. Então esse pecado é um ser. Esse pecado é uma, como diz os espíritas, é uma entidade. Esse pecado é uma regência espiritual que tem vida. Então ele diz assim: o pecado te rodeia de perto e sobre ti é o desejo dele. Ele está te desejando. Mas olha, Caim, sobre ele tu tens que dominar. Caim tinha que dominar sozinho sobre o pecado? Não. O que Caim tinha que fazer naquela hora? Ele tinha que pedir socorro de Deus. Ele já estava fora do jardim do Éden mesmo. Ele tinha que pedir socorro de Deus e dizer assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já está falando isso porque o Senhor sabe o que está no meu coração. Estou com desejo de matar o Abel. Estou com tanta raiva dele que o Senhor nem imagina, mas Deus imagina assim. Ele já até sabe. Sabe, Deus, eu não estou aguentando, mas o Senhor também, eu estou com raiva dele, porque eu estou com raiva do Senhor mesmo, porque o Senhor não aceitou meu sacrifício. E Deus ia dizer: vem cá, meu filho. Meu filho, eu não te ensinei a fazer assim, assim, assim. Por que você fez o sacrifício errado? E Deus ia apaziguar o coração dele. Deus ia dar uma consolada nele. E Deus ia trazê-lo de volta, porque o desejo de Deus não é perder ninguém.
Deus, Ele sonhou conosco antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios capítulo 1. Então por que ele iria perder Caim? Mas não, Caim preferiu virar as costas para Deus e fazer o que ele queria. E lá veio desgraça atrás de desgraça, né? Porque não aceitou um discipulado, não se submeteu a um discipulado. Então o primeiro discipulado de Deus na face da terra chama-se família. Motivo pelo qual tudo vem lá da família. Por onde é que começa o princípio da honra? O princípio da honra começa do honra ao papai e a mamãe. Porque quando tu honra o papai e a mamãe, tu estás honrando a Deus. Eu já disse uma vez aqui no meio de vocês, eu já disse isso em tantas partes do Brasil que eu repito não sei quantas vezes todo lugar que eu passo, mas é bom que fica gravado. Deus nunca vai pular na tua frente para nada. Nunca. Deus nunca vai pular na tua frente para receber teu dízimo. Ele nunca vai pular na tua frente para receber tua oferta. Ele nunca vai pular na tua frente para tu provar tua fidelidade. Ele nunca vai pular na tua frente para te provar o amor dele. Ele nunca vai pular na tua frente para te provar, para te adorar a Ele. Ele nunca vai pular na tua frente para te provar que tu é submisso. Ele nunca vai provar na tua frente para que tu prove nada. Tudo. Diga tudo. 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 Tudo, 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 tudo. Sem exceção nenhuma. Tudo que tu quiseres provar para Deus, tu tem que provar com as pessoas que estão ao teu redor. Tudo. 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 Tu quer provar que tu é fiel a Deus? Então tem N áreas da tua vida que tu vai provar que tu é fiel a Deus, sendo fiel nessas áreas. E às vezes tu vai pagar um preço duro, mas tu tem que provar que tu é fiel a Ele. Tu não abre mão dessa fidelidade. Tem fidelidade em várias áreas. A começar da família. Fidelidade do marido, do cônjuge ao outro, marido, esposa, esposa, marido. Fidelidade de pais aos filhos, fidelidade de filhos aos pais. Fidelidade no corpo de Cristo. Fidelidade para com os irmãos, fidelidade para com os sacerdotes. Fidelidade, submissão e respeito para com as autoridades constituídas sobre ti. Fidelidade, respeito e para com as pessoas que Deus as usa para te abençoar, como por exemplo os teus patrões, que alguns aqui às vezes tacam a língua no patrão. O patrão é o desgraçado, esse miserável vive me explorando, ele está me sugando meu sangue, ele isso, ele aquilo, ele não sei o quê, e se esquece de quando estava desempregado e clamou a Deus pelo emprego. Deus pegou aquele homem, tocou no coração daquele homem para lhe abençoar. E depois você vai amaldiçoar o homem, depois você vai roubar horas de serviço dele, enrolando, conversando fiado, arrumando atestado de saúde falso, inventando doença para não trabalhar. Isto chama-se infidelidade. Não adianta dizer, Senhor, tu sabe como eu sou fiel a ti, Senhor. Deus diz, tu é infiel para o teu patrão, tu é infiel para o teu sacerdote, tu é infiel para o teu cônjuge, tu é infiel com os teus irmãos. Aí Deus vai dizer, tu é infiel nisso, tu é infiel naquilo, tu é infiel nisso. Como é que tu diz que tu é infiel a mim? Nós não temos como provar nada a Deus, senão uns para com os outros. É por isso que esse corpo precisa estar ligado num discipulado. Amém. Não tem, meus irmãos, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E Jesus, sabendo que ser discípulo algumas vezes é fácil e outras vezes é meio espinhoso. Tudo na vida tem seus tempos, suas fases, mas é bom. Ele disse,
por ele saber de tudo isso, porque ele sabe que todos nós temos limitações e temos debilidades, ele disse: suportai-vos uns aos outros em amor. Assim como o Pai me amou, eu vos amei. Permanecei no meu amor. Não tem jeito. Se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós nas minhas palavras, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, a fidelidade atrai tanta coisa boa que não é brincadeira. Eu disse esses dias na palestra de discipulado em Manaus, que tem muita gente que no Brasil fala assim: vocês é que são felizes porque estão lá com o apóstolo Rei, né? Você vai ser apóstolo dele de pé, vai ser discípulo dele de pé, vai andar com ele de pertinho. Ele vai te botar em cada situação que tu vai pedir a Deus que te tire dali, que tu não quer viver aquele negócio. Todo discipulado, dependendo do nível do discipulado, tem os seus desafios. Tem muita gente querendo o lado bom, mas rapaz, talvez se eu tivesse naquele negócio ali, se eu tivesse aquela mamata que o fulano tem, mas vai primeiro viver toda a história do fulano antes de vir a mamata. Vai lá. É muito fazer, fulano, já reparou, fulano ficou rico do dia para a noite, porque tu não viu quantos dias e noites vieram antes daquele dia para a noite que a coisa aconteceu na vida do fulano. Vai ver a história do fulano. Quem gosta de botar o olho só na parte boa da vida alheia, acaba entrando pelo cano. São os invejosos, são os egoístas, os mesquinhos, né? Que vão colher só brasa de fogo sobre a cabeça deles. Então o discipulado exige que a gente se interligue. Não tem jeito, não tem jeito. Tu quer dizer que tu ama a Deus, Senhor? Você sabe que eu amo tanto o Senhor, eu acordo todo dia de madrugada, eu oro 3 vezes por dia, Senhor, tu sabes como eu vou na tua casa todos os cultos. E Deus diz: e tu não vejo tu amar ninguém. Eu só vejo tu abrir tua boca e dizer assim: eu que não quero saber de nada com o ciclano, eu que não quero saber de cuidar de vida, eu que não quero saber desse negócio de discípulo. Deus sabe, é só eu e ele, só eu e ele. Mentira. Esse papo furado de só eu e ele é a conversa mais mesquinha, egoísta e burra que alguém pode falar. Deus sabe, é só eu e ele, mas ele não te fez para ser só tu e ele. Meu irmão, isso está fora dos princípios. Isso não existe. É só eu e Deus. Não é. Se é só você e Deus, então você vai apanhar um bocado para você aprender que você tem um corpo imenso com o qual você pode se interligar. E quando tu te interligares, tu vai ver de onde vai sair tanta bênção, tanta ajuda, tanto socorro, tanto consolo, tanta coisa boa, porque Deus vai tirar um pouquinho de cada um e vai derramar na tua vida. Amém. É assim que Deus nos abençoa. É assim que Deus nos abençoa. Não tem jeito, meus irmãos. Tudo que de Deus há aqui. Tem alguém aqui que é filho de Deus? Tem algum filho de Deus aqui nessa manhã? Amém. Tem alguém aqui que não é a habitação do Espírito Santo? Se tiver alguém aqui que não é a habitação do Espírito Santo, diga amém. Mas tem alguém aqui que é a habitação do Espírito Santo? Amém. Então olha para os teus lados, olha para os teus irmãos todinhos. Sabe quem tu está enxergando? A habitação do Espírito Santo. Tu está enxergando Deus ao teu Amém. redor. Amém. Glória a Deus. Cada carinha dessa aqui tu vê, alguns tu diz assim: mas o irmãozinho ali é muito feio. Os meus irmãos ali é muito feio. Meu irmão, tu está falando mal do teu Deus. É uma pontinha do teu Deus, é uma partezinha do teu Deus que está nele, nela, do teu irmão. Quando tu fala mal do teu irmão, tu está falando mal de Deus. Quando tu fala mal do teu sacerdote, do teu pai, da tua mãe, tu está falando mal de Deus. Está falando mal de Deus.
Tu pode até comentar sobre um erro, sobre algumas atitudes que não foram boas, é uma coisa. Mas quando você fala mal, você está falando mal de Deus. Olha qual foi a atitude que Deus teve com Arão e Miriam. E Arão era o quê? Ele era o sumo sacerdote da época. Só estava sobre ele o profeta Moisés, porque ele era o libertador do povo. Arão e Miriam de repente começaram a cantar de galo. Por que Deus fala conosco também? Deus não fala só com Moisés? Vocês já viram esse filme no meio dessa igreja? Já viram? O pastor está pensando que Deus só fala com ele. Só fala, está pensando que não fala comigo, Deus fala comigo. Deus disse, pois eu vou te ensinar o que significa autoridade, eu vou te ensinar o que significa de repente podia falar como é? Hierarquia. Vou te ensinar o que significa. Se existe profeta no meio de vocês, eu falo em sonho, visão e tal. Mas como eu servo, eu falo face a face. Glória a Deus. Quem são vocês dois para se levantarem contra ele? E como Miriam era menor, acabou caindo tudo na cabeça dela. Sempre cai na cabeça do menor. Pode separar, mas Senhor, mano, separa, ela vai ficar leprosa um tempo, que é para ela saber quanto custa se levantar contra o meu sacerdote. Olha, mas Senhor, tu sabes que eu te amo. Se ama porque não respeita meu sacerdote. Mas tu sabe que ele tem erro, ele pode ter debilidade, ele pode ter limitação, mas ele é o meu sacerdote. Quem trata com ele sou eu. Não é você que se levanta para peitá-lo. Discipulado é algo muito sério. Ontem, não por acaso, eu vou sair da minha... Ontem não, acho que foi anteontem. Eu vou sair do meu gabinete e chega um dos meus 12, que também é um dos pastores do ministério, e ele, na mocidade dele, teve uma filha com uma moça, que quando ele conheceu o evangelho, que ele correu para resgatar a vida dele com a moça, ela já estava dentro de um câncer e morreu rápido. E ele pegou a filha para criar. Mas essa filha é brincadeira, ela veio com... O diabo pegou tudo que era trauma da mãe e sabe lá de não sei quanto jogou na cabeça dela. E ela é uma moça bonita, deve ter seus 18 anos, por assim, 19, no máximo 20. Está aí querendo assim, de vez em quando. Outro dia ele foi buscar ela não sei aonde, deu tanto nela. Depois que ele bateu muito nela, ele me ligou e disse assim, eu acabei de fazer uma besteira. Eu disse, rapaz, então tu vai dar um jeitinho de consertar essa besteira. Isso tu pode terminar preso. Nós estamos entrando num tempo onde os pais têm que aprender a disciplinar filhos e não espancar filhos. Mas ele estava debaixo de tanta raiva pelo fato de onde ela estava e do que ela estava fazendo, que ele não se conteve, ele bateu muito nela. Essa semana, inclusive, um pastor em Manaus foi preso porque ele deu na filha com um pedaço de tábua. Pegou uma ripa e deu na filha com ripa. Sabe o que é ripa, né? Deu na filha com ripa e no outro dia ainda deixou a menina ir para aula daquele jeito. A garota não tinha como esconder um monte de hematoma nela. A professora chegou e começou a olhar, menino, que é isso no teu braço? Mostra aí. Ela, não, mostra. E foi ver, não, levanta aqui, vem cá. Foi lá para a diretoria, chamou o conselho tutelar. Olha essa criança, olha não sei o que, menina, 13 anos. Que foi isso? Ela não queria falar, e que foi. Aí, logicamente, que chama o pai dela. Por que a sua filha está descendo? Foi eu que dei uma surra nela, o pai dela é pastor. Não sei de que denominação.
Não saiu no jornal. Por que você bateu nela desse jeito? Porque ela estava namorando, eu já disse para ela que ela não sei o quê, e ela estava em tal canto, acessada, fui lá, peguei, dei uma surra nela, você está preso. Prenderam o pastor. Não vai se consertar ninguém desse jeito. Não se conserta ninguém assim. E eu disse para o meu discípulo, por que você fez isso com a menina? Apóstolo, eu não aguento mais. Ela sabe do exemplo que eu sou para ela. Eu disse, olha, quando a gente bate no peito e diz assim, meu filho sabe do exemplo que eu sou para ele. Será que sabe mesmo? Pode ser que apóstolo, ela sabe que eu faço tudo para dar o melhor para ela. Tu tem certeza que tu dá o melhor para ela? O que é o melhor para os nossos filhos? Eu acabei de comprar um iPad, eu acabei de dar um telefone celular que ela queria, eu não sei o quê. Eu dei isso, eu dei aquilo, eu dei não sei o quê. Mas não dei o melhor. O melhor é você. O melhor é a sua presença. O melhor é o seu tempo. O melhor é o seu carinho. O melhor é a sua atenção. O melhor é o seu abraço. De chegar, sentar, conversar. Minha filha, bora sair esse final de semana, bora para tal canto. O que você estava pensando em fazer? Eu estava pensando em fazer isso aqui, então vamos junto, vamos para lá, agora eu vou contigo. Hoje os pais têm uma mania de pensar que dá o melhor para os filhos, dar carro, dar bens, dar não sei o quê, e tudo que o filho queria era ele. É por isso que tem muito filho de pobrezinho, vivendo muito mais feliz do que filho de rico, porque o papai, como não tem nada mesmo, ele que se dedica para o filho. E o filho acaba crescendo mais saudável de alma, né? De sentimento, de emoção, do que o filho do que tem dinheiro. Porque o que tem dinheiro não tem tempo para o filho, ele só tem tempo para ganhar dinheiro. E aí eu peguei essa filha do meu discípulo, e ela entrou ali, quando ela me viu assim, ela não queria me ver, ela ia saindo, eu disse, ei! Ela olhou para mim e falou assim, eu ia fugindo, né? Pois tu vem aqui, nem me dá um abraço. Aí ela veio assim, toda sem jeito. Ela tem mais ou menos a mesma idade da minha filha mais nova. Aí dei um abraço nela, dei um beijo na testa dela, falei assim, poxa, fazia tempo que eu não te via, tu tá muito bonita. Aí empurrei ela assim, mas tu tá muito linda, cara. Tu sabe que tu é bonita, não sabe, Alice? Com esse sorriso você está dizendo que você sabe que você é bonita. Agora o que tu vai fazer com essa beleza? Não sei. Eu disse, o diabo, tu sabia que o diabo pode pegar a tua beleza e fazer dela uma armadilha para ti? Ela ficou parada, me olhando. Eu disse para ela assim, tu sabes por que o diabo pega tanta moça bonita e joga elas nas prostituição? Ela disse, não. Eu disse, é porque elas nunca sabem que elas são a verdadeira preciosidade de Deus. Você, por exemplo, você nunca parou para meditar que tu és a verdadeira preciosidade de Deus. Aí ela botou a mão na cintura, como quem diz assim, então me prove. Assim, como? Eu disse, a tua cabeça é cheia de revolta, de mágoa, de rancor, de tanta coisa, porque tu acha que teu pai não é o que ele devia ser, e na verdade não consegue ser mesmo. Ele até que se esforça, mas não consegue. É tua mãe, coitada, não teve nem tempo. Não deu nem tempo que a morte levou ela. Mas uma coisa que tu nunca parou para ver foi o seguinte. Abre a Bíblia aqui assim, não está com a Bíblia não, abre a Bíblia aqui. Está escrito aqui que antes da fundação do mundo, Deus te escolheu para nascer, não foi? Está escrito aqui? Tá. Então vamos lá. Antes do mundo ser criado, Deus já sabia que um dia tu ia nascer. E Deus sabia de que jeito tu ia nascer. Deus sabia que a tua mãe ia morrer cedo, Ele sabia que o teu pai ia ter essa dificuldade para se dedicar para ti e tal, mas ainda assim Deus quis que tu nasceste. Então, primeiro ponto, o grande alvo de Deus não é o teu pai nem a tua mãe, o grande alvo de Deus é
Disse para ela, tu já parou para pensar nisso? O grande alvo de Deus aqui não é o teu pai, nem a tua mãe, nem o teu avô, nem a tua avó, é tu. Deus olhou para ti e Deus disse, eu quero que a fulana nasça, e tu só tinha um jeito de nascer. Se o teu pai se junta contra a mulher, tu já era. Não tinha jeito de tu nascer. Se a tua mãe se junta com outro homem, não tinha jeito de tu nascer. Tu só tinha um jeito de nascer. Era do teu pai e da tua mãe. Deus disse, não, deixa ela vir assim mesmo, porque eu vou alcançar o coração do pai dela, e vou alcançar o coração dela, e eu vou fazer uma obra nela. E ela disse, e ela ficou assim. Eu disse, então Deus te escolheu para nascer ainda que. Então, olha só, presta atenção numa coisa. Quem mais queria que tu nascesse foi Deus, não foi nem teu pai nem tua mãe. Teu pai não te programou, tua mãe não te programou, tu veio por acaso. E quando tu veio, eles se deram conta da besteira que eles tinham feito, mas tu já estava a caminho. E aí fazer o que? Deixa ela nascer. Deus disse, não, quem está fazendo ela nascer sou eu. É eu que quero ela. Tu sabe por quê? Aí abre a Bíblia aqui no outro ponto aqui. Deus diz assim, eu vou pegar o que não era, eu vou pegar o que era desprezado, eu vou pegar o que não servia para nada, eu vou pegar aquele que se julga que não serve para coisa nenhuma, eu vou pegar aquele que acha que é largado da vida, e é nesses que eu vou glorificar o meu nome. Amém. Eu vou fazer todo mundo olhar para ele e vai ver assim, olha só o que Deus fez disso aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí ela caiu no choro. Eu disse aí, presta atenção hoje. Se tu for andar atrás do que o mundo diz, atrás do que a cultura diz, teu pai não sei o que, porque tu é rejeitada, tu é isso, tu é aquilo, porque teu pai, tua mãe era prostituta, teu pai era não sei o que, teu pai era isso, aquilo. Não interessa. Mas Deus queria que eu nascesse, Ele usou o papai e a mamãe, e tudo que Deus mais queria era só que o papai e a mamãe fizessem uma coisinha para me nascer. Então só por causa disso, eu vou agradecer a Deus pela vida do papai e da mamãe, porque tudo que Deus queria era tu. E só porque Deus te quer, Ele tem tanta coisa linda e maravilhosa para ti, que se tu deixar, vai ser tremendo isso na tua vida. Olha o que tu vai crescer, o que tu vai prosperar, o que a tua vida vai ser uma coisa maravilhosa, tu não pode nem imaginar hoje. Porque é justamente em gente como você que Deus vai fazer algo muito grandioso, para provar como Ele é tremendo. Aí ela caiu no choro. E eu disse, terminei dizendo assim para ela, você sabe por que Deus chamou Israel? Sabe de onde Deus chamou Israel? Num babilônico. Israel hoje pode querer ser muita coisa, mas nasceu na Babilônia. Segundo, sabe qual foi a terra que Deus deu para Israel? Só deserto. Só deserto. Hoje todo mundo quer um pedacinho do deserto. É Palestina, é o cão brigando lá para querer o pedacinho de terra de Israel, que era só deserto, mas o deserto floresceu. Deus deu a tecnologia para eles, deu inteligência para eles fazerem o deserto florescer. Eu disse para ela hoje, Israel é o maior exportador de flores para a Europa. Antigamente era a Holanda, hoje é Israel. E não tem nem água na terra. Eu disse, sabe por quê? Porque Deus resolveu glorificar o nome dele numa terra chamada deserto. Tudo que está de Israel, você pensa que Israel era o melhor? Israel veio do pior, era o pior povo que tinha na face da terra. Eles são da raiz babilônica. Deus disse, é de vocês que eu vou construir o melhor. Amém. Fazer uma nação sacerdotal. Então Deus gosta de pegar o que parece que é ruim, que não presta, que não vai funcionar, pois é aí que eu vou glorificar meu nome. Amém. Eu disse para ela, você achava que você era a pior de todos? Pois o que Deus tem preparado para ti é muito grande. Amém. Agora eu quero saber de você uma coisa. Tu quer tudo de bom que Deus tem para ti? Tu quer essa desgraça que o mundo tem? Se não, pastor, eu vou repensar minha vida. Estou lhe dizendo hoje, eu vou repensar minha vida. Então vai, minha filha, Deus te abençoe. Uma palavra de discipulado na hora certa muda uma história. Amém. É o que o Mike Murdock chama, é uma palavra de destino. Muda uma história.
Você sabe a palavra que mudou minha história? A palavra que mudou minha história aconteceu assim. Eu estudava num colégio. Eu sempre tive uma facilidade muito grande para aprender. Mas apesar da facilidade muito grande, vocês podem ver que todo mundo que tem uma facilidade muito grande para aprender é também assim um bocado, vamos dizer assim, bem molecão mesmo, no bom sentido da palavra, de não se importar com as coisas, de ser largado, um tanto irresponsável, né? Pode prestar atenção. Então eu tinha uma facilidade muito grande para aprender as coisas. E no colégio, eu era meio na brincadeira, vivia muito pouco na brincadeira. Um dia o meu colégio, ele são 15 para meio-dia, né? Estou com o horário de Manaus aqui, é por isso que eu estou me achando bom demais. A gente vai já caminhar para o fim, amanhã a gente dá continuidade. E o meu colégio, ele era assim, comprido. E lá em Manaus, para lá para o norte, tem uma fruta chamada tucumã. Não sei quantos aqui já comeram sanduíche de tucumã com queijo lá, que é muito gostoso. O tucumã, depois de tirado a carnezinha dele, ele fica um caroço. Dependendo do tamanho do tucumã, ele chega a ter uns caroços grandes assim. A média deles é assim, um caroço preto, duro, que tu só quebra se for com marreta. Fora disso você não quebra. Ele é duro, mas ele é duro que não é brincadeira. Fora disso, só se tu serrar ele no meio. E para te quebrar ele com marreta, tu tem que centralizar bem ele, dar uma marretada boa em cima dele, porque se tu der do lado e ele resvalar, pegar na cabeça, na canela de alguém, ele quebra. E eu achei um tucumã na hora do lanche, olhei o corredorzão do colégio assim, olhei com o meu sapato, era um sapato que antigamente chamavam de Durabel, um sapato todo de borracha, que dava um chulé doido na gente. Mas eu pensei assim, eu digo, eu consigo botar esse tucumã lá no fim do corredor. Só que estava muita gente entrando ainda na coisa, e eu comecei a enrolar, enrolei por ali tomando água, não sei o que, entrei no banheiro, doido para o pessoal entrar logo na sala, e uma supervisora lá, vamos lá menina, entra na sala, e eu entrei no banheiro e me escondi lá. Quando eu saí rapidinho, não tinha ninguém, eu botei o caroço de tucumã aqui, ajeitei ele aqui, aí corri assim, né? Rapaz, na hora que eu dou o chute no caroço, sai uma professora da sala, o nome dela era Honorina. Ela era pequenininha, bem magrinha, parecia um tetel. Rapaz, você sabe aonde que o tucumã acertou? Na canela da dona Honorina. Rapaz, a dona Honorina, eu olhei, quando eu quis gritar para ela assim, sai da frente, não dava mais. Quando eu acabo de dar o chute, ela saiu, a palma pegou de cheio. E ela só fez gritar assim, ai meu Deus, minha canela quebrou minha perna, e caiu no chão. Mas ela deu um grito, sabe que mulher às vezes dá aquele grito fino e meio escandaloso, né? Aí rapidinho enche gente no corredor e só dá eu e a dona Honorina. Bom, resumindo, eu levei quase 20 dias de suspensão. A professora, uma das principais professoras do colégio era a minha tia. Fui eu para a diretoria. Titia escreveu um bilhete na minha frente. Ela foi escrevendo o bilhete e lendo para mim. O meu pai, Renato, o Anselmo é isso e aquilo. Ele não funciona assim, assado. É relapso, é não sei o que. Aí eu era o Satanás em figura de gente. Eu exijo que você dê uma boa surra nele e mantenha ele em casa fazendo as tarefas, porque ele está suspenso por X dias. Ela pegou o bilhete, dobrou na minha frente e disse assim, botou no bolso da minha blusa e disse assim, agora vê se você não entrega isso para o seu pai não, para você ver só uma coisa. E eu levei o bilhete para casa, lá vai ir embora para casa. Cheguei em casa, a mamãe, chegou em casa uma hora dessa? Eu disse aqui, mamãe, aconteceu um acidente lá do colégio. Acidente? O acidente foi bem tu que fez, não foi? E aí começou aí, o que é? Eu fui, dei um bilhete para ela, a mamãe leu, eu já levei. E a minha mãe batia com vontade. Mas eu levei uma surra da minha mãe.
e você vai ficar de castigo dentro de casa. Quando teu pai chegar, você vai levar outra surra. E eu passei o resto do dia assim, meditando a próxima surra que eu ia levar, né? O papai chega mais ou menos assim umas 7 horas da noite. E nessa época meu pai sempre foi motorista. Nessa época ele trabalhava, antigamente não se chamava táxi, era praça, né? Era motorista de praça, depois se transformou em táxi, né? Papai tinha andado o dia todo, ele estava desempregado já há um bom tempo. A gente comprava fiado na taberna do seu Jorge. O seu Jorge já não queria mais vender, porque a gente já estava um bom tempo sem conseguir pagar. O aluguel da casa estava atrasado já quase 3 meses. Um dia o dono tinha ido lá para tentar cortar nossa água. E o papai chega naquele dia assim, ele chegou com a cara. Eu fecho os meus olhos e eu vejo aquele momento. E ele chegou e a mamãe disse assim: e aí? Tu conseguiu alguma coisa? Ele disse: consegui nada, eu fui com fulano, fui com o seu ciclano, fui com não sei quem. O seu fulano tinha prometido me arrumar um carro hoje, não deu. Eu fui lá na firma tal, ver se tinha vaga, se assado. Ele tinha, coitado, rodado tudo, não tinha conseguido nada. A mãe falou: tu conseguiu pelo menos algum dinheiro, porque a gente não está podendo, o homem não está mais querendo vender para a gente fiar. Ele disse: deixa que eu vou lá conversar com ele. A mamãe disse: e tem uma coisa aí que tu precisa resolver. Eu já dei uma surra nele, agora tu está aqui, dá aqui o bilhete. Lê isso aí que a Elvira mandou. A Elvira era minha tia professora. Meu pai leu o bilhete. Aí ele sentou num sofazinho muito ruinzinho que a gente tinha naquele tempo. Sentou do meu lado e disse: meu filho, vem cá, senta aqui. Minha mãe chegou e disse assim: tu já vai começar com conversa fiada, dá uma surra nele. Porque eu sei que ele só fez assim pela: sai daqui. Vai, sai daqui, sai daqui. Deixa eu conversar com meu filho. Meu pai sentou ali e ele me contou a história dele. Terminou de contar a história dele, ele disse assim: meu filho, papai está desempregado há X tempo. Tudo isso que eu acabei de dizer eu não sabia. Ele me disse na hora: papai está desempregado há X tempo. Papai andou hoje o dia todinho atrás de emprego, não conseguia. Nós estamos sem dinheiro, meu filho. O seu Jorge não quer mais vender para a gente porque nós não temos dinheiro para pagar. Meu filho, você viu a briga que eu tive, a discussão que eu tive com o dono da casa, que ele veio aqui para cortar a água, porque nós não estamos conseguindo pagar o aluguel, porque eu estou desempregado. Você sabe por que eu estou assim, meu filho? Porque eu sou motorista de praça. Porque eu sou só um motorista. Você sabe por que eu sou motorista? Porque eu não tive pai nem mãe para me botar para estudar. Meu filho, tudo que eu queria era um pai para me botar para estudar. Você tem um pai e uma mãe que lhe botam para estudar. Meu filho, você quer viver essa vida desgraçada? Você quer viver uma vida dessa? É isso que você quer para você? Se é isso que você quiser para você, eu não vou lhe bater. Amanhã mesmo você sai do colégio e você vai viver o que você quiser. É isso que você quer para você? Acabou comigo. Nunca mais meu pai me bateu. Nunca mais meu pai me bateu. Eu conto isso para minhas filhas. Eu digo para elas: a partir daquele dia, meu pai só perguntava assim, que naquele tempo os colégios classificavam alunos, né? Prova do mês tal, primeiro lugar fulano, segundo lugar Beltrano, segundo, terceiro, lá para o Manaus era assim. Ele só perguntava assim: alguém tirou em primeiro lugar contigo? Esse mês teve o fulano. No outro mês o fulano tirou em primeiro lugar de novo? Não, esse mês foi a fulano. Porque eu nunca saí do primeiro lugar. Passei em todos os concursos que eu fiz, eu passei. E eu digo assim: a palavra que matou o que podia ser de ruim em mim, ela veio de um discipulado, sem pensar de bater. E veio no momento certo, na hora certa. Então às vezes a gente pensa que um discipulado é algo que
tem que ser feito na base da força, Não precisa. O discipulado é feito em amor, se aproveitando dos momentos adequados. Quando pegaram Maria Madalena no ato do adultério, ela já deve ter levado muito chute, muita pancada, muito pontapé, muito tapa, fora a humilhação que ela sofreu. Foram empurrando ela pelo meio da rua, vai, só isso, vai, e todo mundo olhando, olha aí a prostituta, eu não sei o que, e tal, e saíram empurrando ela, e foram, imagina a multidão atrás dela, e os religiosos juntos, chega lá na presença de Jesus, olha aí, pá, empurra ela na frente dele. Alguns teólogos advogam o fato de que ela deveria estar nua, porque foi pega no ato. Eu não creio que ela estivesse, até por conta da própria cultura hebraica. Devem ter deixado ela botar uma roupa de leve em cima dela e foram empurrando ela pelo meio do caminho, jogaram na frente de Jesus. Jesus nem olhou para eles. E aí, essa mulher, o que é que se faz com ela? Se algum de vocês não tem pecado, então pode atirar a primeira pedra. Quem não tem pecado se julga digno de apontar o dedo para o outro, atira a primeira pedra. Quando foram saindo um por um, Jesus olhou para ela e falou: cadê teus acusadores, meu filho? Foram embora, Senhor. O que é que o Senhor vai fazer comigo? Eles foram embora, minha filha. Minha filha, eu também não vou te julgar nem te condenar, minha filha. Tu viu que tu sofreu agora? Isso não está escrito na Bíblia não, mas eu tenho certeza que Jesus fez isso com ela. Minha filha, tu viu que tu sofreste agora? Minha filha, Deus tem coisas tão lindas para ti. Tu quer passar por essa humilhação de novo? É essa vida que tu queres? Tu quer viver isso? Olha, se tu não quiseres viver mais isso, vai e não peques mais. Maria Madalena se tornou uma das principais discípulas de Jesus, por causa de uma palavra de carinho, de amor no momento mais adequado. Às vezes nós pais matamos um filho na alma com uma palavra no momento que é a pior palavra que pode chegar naquele momento, quando poderia ser a palavra de amor, de carinho, de compreensão, de sentar e ouvir. Para ouvir. Como foi? Por que foi? Vamos tentar entender, porque o filho é adolescente, ele não tem ele não tem a nossa mentalidade, ele não tem a nossa experiência, ele não tem o nosso nível ainda, ele não tem a nossa história, ele não passou pelas experiências que nós passamos, a visão dele só vai até ali na idade dele. E às vezes a gente quer que ele já enxergue adiante. Você não está vendo o que tem que ser feito? Ele não está vendo não, gente, ele só chegou até ali. A visão dele é só até ali. A visão do nosso discípulo é só até onde ele chegou em Jesus. Às vezes a gente que está com 30, 40 anos está fazendo o que tem de crente velho, aí o pastor fazendo besteira, e às vezes quer que o discípulo e do púlpito só falta bater em todo mundo e, desculpe o termo, caceta todo mundo. Quando Jesus não mandou ele fazer isso, não se discipula com pancada. Não se discipula com pancada. Finalizando, contar esse testemunho rápido aqui. Quando eu vim para cá, para juntar os cacos da primeira parte da restauração, uma pastora, tinha sido ungida pastora, porque todo o rebanho aqui, quando a mulher era só a mestra, botava a mulher lá em cima. Mas essa mulher aqui morre, essa mulher prega muito, essa mulher sucaia, essa mulher tem que ser pastora. A apóstola ele foi e ungiu a mulher pastora. Quando ungiu a mulher pastora, ela já não prestava mais. Ela já era isso, ela já era aquilo, ela já não sei o quê. E haja briga, bate daqui, bate de lá, bate daqui, bate de lá. E ela era uma mestra, e é uma mestra, tem uma mulher que tem uma unção de mestra, tem uma capacidade de ensino fantástica, mas debaixo de perseguição, debaixo de acusação, de julgamento,
pancada de palavras, ela usava o púlpito para bater. E se quiser bater, meu irmão, a Bíblia te dá respaldo, que não é brincadeira. Agora, tu vai ver o que vai acontecer depois. E essa mulher começou a bater, batia de lá, ela batia de cá. Até um belo dia ela soltar uma palavra ruim para algumas pessoas, deixar uma carta e disse tchau para vocês, foi embora, que não deu a mínima para ninguém. E largou todo mundo aí. E o rebanho vai assim. Apóstolo René, Anselmo me tirou de Rio, Anselmo vai para lá. Me contou a história, disse, vá para lá. Vá lá que Deus vai lhe direcionar e você vai me dando relatório. E eu vim para cá. Comecei um trabalho aqui, já entrei aqui em jejum. Fiquei logo 40 dias de jejum, fazendo uma alimentação por dia, para que Deus me mostrasse o que estava acontecendo. Comecei a visitar todas as famílias, todas. Todo dia eu visitava 2, 3 famílias, na casa do outro, na casa do outro, na casa do outro, e tal. E comecei a ver os antigos grupos familiares que estavam tudo dilacerados. E comecei a visitar, e comecei a tentar resgatar um trabalho que nós chamamos de brecha. 12 horas de oração, que a gente fazia direto desde a restauração. Eu levantei a igreja de Araruama com a brecha, 12 horas de oração, toda sexta-feira. E comecei a querer fazer aqui, só ia uma senhora. Ela está lá até hoje, né, dona? Qual é o nome dela, aquela senhora magrinha? Esqueço o nome dela. Ela era a única que ia comigo de manhã cedo para orar. E aí a gente orava até 10 horas, 11 horas, já não tinha mais o que ir orar, ir embora para casa que não tinha ninguém. Aí eu entro no outro jejum de oração dizendo assim, meu Deus, eu sinto como se eu tivesse, eles me recebem bem, eles me tratam bem, eles me respeitam, mas eu sinto uma distância muito grande entre mim e eles. Eu não sei o que é isso, me mostra o que é isso. E aí eu ligo para o apóstolo René, começo a conversar com ele. Quando eu conto tudo isso para ele, ele diz assim, Anselmo, o problema, aí Deus me falou pela boca dele, o problema é que o altar, o púlpito está maculado. O problema não é você, o problema é a autoridade sacerdotal que está maculada. Hoje quem está aí é a figura do pastor Anselmo, mas o púlpito é uma instituição. Esse púlpito hoje, ele gerou uma distância muito grande porque o púlpito é o lugar da palavra de vida, da palavra de consolo, da palavra de fortalecimento, da palavra de poder, da palavra de edificação. O púlpito não é um lugar de palavra de destruição. Ele disse, foi isso que aconteceu. Eu disse, e agora, apóstolo? Meu filho, ora a Deus, busca a Deus, Deus vai lhe dar direção. Aí eu iniciei outro jejum, pedindo de Deus que Deus me desse estratégia. Um belo dia Deus me disse assim, assuma a culpa. Peça perdão. Naquela semana eu saí visitando todo mundo e disse assim, olha, domingo é algo especial, não falta, você me dá a palavra, você vai. Eu sei que o que a gente tinha lá era mais ou menos isso aqui. Antigamente ali na rua Jaguarari, né? Antes de construir o templo era um negocinho mais ou menos assim, desse tamanho. Até mais fino do que isso, devia dar assim, daqui para ali. Ficava cheio aqui, eu sei que botamos umas cadeiras lá fora, ficava a turma sentada lá fora. Naquele domingo eu preguei sobre perdão. Deus me deu uma palavra sobre perdão. E eu naquele domingo eu pedi que todo o pessoal que estava presente, se eu quero pedir perdão de vocês por todo o mal que eu causei a vocês. E aí, tudo que eu sabia que havia sido dito pela boca da pastora, eu disse, um dia eu chamei vocês disso, um dia eu disse isso para vocês, um dia eu acusei vocês disso, outro dia eu usei o púlpito para falar isso para vocês,
Outro dia eu disse isso. Outro dia eu fiz assim, e alguns deles falaram assim, não, pastor, quando foi que o senhor faz isso? Outro dizia, pastor, a gente não está entendendo, calma, fiquem calados. Deixa eu terminar. Aí eu falei tudo que eu havia dito para eles, pela boca da pastora anterior. Aí eles disseram, mas não foi o senhor? Eu disse, não foi eu, Anselmo, mas foi eu, autoridade pastoral. É por isso que vocês me resistem. Vocês não resistem a mim, pastor Anselmo, vocês resistem ao pastorado ao sacerdócio dessa igreja. Porque o sacerdócio dessa igreja foi usado para bater, para quebrar. Jesus disse, Deus diz, eu não quebro a cana que já está fraturada, e nem apago o pavio que fumega. Deus não quer fazer isso com ninguém. Mas esse sacerdócio aqui fez isso. E hoje eu sou a figura desse sacerdócio. Por isso hoje eu quero pedir perdão de vocês. Quero dar um abraço em cada um de vocês. Eu quero que vocês, por favor, venham aqui à frente, façam fila, porque eu vou dar um abraço em cada um de vocês. Levei não sei quanto tempo ele fazendo, foi muito choro naquela noite. Mas a partir daquele dia a igreja começou a crescer. Que para mim sair daqui foi muito difícil, que eu não queria ir embora. Foi muito duro para mim ter que passar para o apóstolo Wagner e lá adiante ter visto outro problema acontecer. Mas o discipulado, ele precisa ser debaixo de amor. Amor não é conivência. O amor, a Bíblia diz que Deus nos disciplina, nos castiga porque Ele nos ama, mas Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer. Se a gente não sabe como fazer, deixa Deus fazer. Você não precisa ser conivente, mas também não pode destruir a vida nem matar a vida por conta disso. Um discipulado se faz debaixo de direção, se faz debaixo de palavra. É muito bom pregar a palavra, mas quando a gente está debaixo dessa palavra e vivendo uma realidade, não é brincadeira. E aí nesse momento você só vai saber como essa palavra funciona quando você mergulha nela e você deixa o Espírito agir, não o seu instinto, nem os seus impulsos, nem os seus desejos, mas deixa o Espírito fazer o que está escrito. Então às vezes reconhecer erro parece motivo de fraqueza. Eu vou mostrar que eu estou fraco, que eu estou esquecido. Não, meu irmão, não. Por diversas vezes eu tive que chamar minhas filhas, pedir perdão de algumas atitudes minhas. A pior de todas foi quando apareceu uma filha minha que eu nunca sonhei na vida que existia. E quando eu tinha 22 anos, a moça apareceu na minha frente. Foi lá no Banco do Brasil, ainda trabalhava no banco. O senhor é o senhor Anselmo? O senhor trabalhou um dia lá na agência tal, no município de Humaitá? Trabalhei. O senhor ficou lá do período tanto a tanto? Ficou bem. Aí o senhor teve uma namorada assim, acessado? Tive. O senhor sabia que o senhor teve filho com aquela namorada? Ela nunca me disse. É porque o senhor, logo depois que o senhor teve o seu namoro lá com ela, o senhor foi embora de Manaus? Eu disse, foi. Inclusive foi um tempo mais negro da minha vida. Foi um tempo que um pastor destruiu, chegou um pastor lá que substituiu meu pastor, destruiu todo o trabalho que a gente vinha fazendo com jovens, pegou a quadra que havia no campo da igreja, destruiu, que do campo da igreja não era lugar de quadra, não era lugar de nada, e jogou os jovens para cima, e eu, debaixo de revolta, acabei saindo um pouco da igreja e fiz besteira. Justamente foi a época que eu namorei com essa senhora aí, com essa moça, e a gente acabou tendo um caso lá, mas eu nunca na minha vida
Eu sabia que ela tinha tido um filho dessa situação. Ela disse, eu sou a sua filha. E agora? Como eu vou falar isso para minha família? Eu tenho que falar. Saí de lá, do banco, fui direto à casa da apóstola Renê. Era o pastor Renê. Falei, pastor, caiu uma bomba na minha cabeça agora. Contei a história toda para ele. Ele disse, rapaz, o que o senhor vai fazer comigo? Eu tinha acabado de ser ungido. Tinha acabado de ser ungido, eu estava... Não, eu vim saber disso, agora eu lembro, não estava mais para o Brasil, eu tinha voltado daqui para Manaus. Já era pastor. O que o senhor vai fazer comigo? Ele disse assim, isso aconteceu na sua mocidade. Se quem te chamou para o ministério foi Deus, não fui eu. Eu nunca disse que tu largasse para ser pastor, quem mandou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Por que Deus te chamou? Quem pode fazer alguma coisa contigo é Ele. Eu não vou fazer. A única coisa que eu posso dizer para você é assuma tudo que você fez. Tive que sentei primeiro com a minha esposa, depois reuni meus pais, depois reuni toda a minha família, meus irmãos, meus primos, meus sobrinhos, meus cunhados, contei tudo para eles, e aí fui contar para minhas filhas, contei uma por uma. Minha filha mais velha chorava tanto depois que eu contei isso para ela, e eu abraçado com ela uma noite lá em casa, contando isso para ela, e ela chorando. Eu disse, minha filha, por que você está chorando tanto? Pensei que ela estava chorando assim. Primeira coisa, ela disse para mim assim, pai, eu estou chorando por duas coisas, é porque eu estou com pena dessa menina, pai. Ela ficou esse tempo todo dia assim, pai, traz ela para casa. Minha filha, eu não posso trazer ela para casa. Eu disse, mas você está chorando só por isso? Ela, é porque eu pensei que o senhor não tinha defeito. Eu disse, papai tem. Papai não é perfeito. Não existe homens perfeitos. Existem homens que amam a Deus e que Deus decidiu fazer uma obra na vida deles. É o que Deus está fazendo na minha. Mas eu já fiz muita coisa errada, minha filha. E Deus hoje está consertando tudo. E pude contar para elas, e pude ter o respeito de todo mundo, inclusive dos meus discípulos. Hoje essa minha filha chega lá na porta da administração, meu pai está aí. Quem não conhece, chega assim, apóstolo, tem uma menina, uma mulher aí, que ela já é uma mulher de 32 anos mais ou menos. Tem uma mulher aí, ó, a cara dela de lavar dizendo que é sua filha. Como é o nome dela? É fulana. É minha filha mesmo. Sua filha? É minha filha. Eu tenho uma filha da mocidade. É ela. Deixa ela entrar. Todo mundo sabe, minha filha. Olha, meus irmãos, Deus não disse que todos nós seríamos perfeitíssimos. Quando ele diz, anda na minha presença ser perfeito, ele disse para Abraão, Abraão, teu tempo de fazer besteira passou. Teu tempo de meninice acabou. Perfeito, essa palavra perfeito, traduzido para perfeito é, anda na minha presença e ser maduro, ser pronto, ser, traduzido para o nosso linguajar, mas anda na minha presença e ser homem. Seja um homem, seja uma mulher, seja maduro. Seja maduro. Acabou o tempo. Você vai ver Paulo dizendo lá em Efésios que Deus nos pegou a sua igreja, lá em Efésios 4, de 11 em diante, e nos deu os ministérios para que nós cresçamos e deixemos de ser meninos. Então Deus quer que todos os seus filhos cheguem à sua maturidade, ao ponto de assumir quem é o pecador que nós somos, nos submetemos ao discipulado
e dali para frente Deus nos usar para nós gerarmos muito fruto para Ele. Amém? Amém? E amanhã nós vamos entrar, dar continuidade nessa palavra. Eu até trouxe vários testemunhos aqui para a gente não avançar muito na palavra, por conta do pessoal que vai vir amanhã. Inclusive, se não der todo mundo aqui, tem que arrumar outro espaço lá embaixo. Entendeu? Aí você já vê amanhã de manhã, tá? Porque eu quero realmente pegar o resto da palavra que se encaixa aqui e nós vamos ver como o reino de Deus se move por honra. Qual é a base do discípulo? Qual é a base da honra? Qual é o alicerce da honra? O alicerce da honra chama-se de discipulado. Nós vamos entender como é que se honra a Deus através de um discipulado. E você vai ver como isso é lindo demais. Esse ensino de Deus é fantástico, como o Espírito Santo está trazendo de volta isso para nós. Como é gostoso a gente ouvir isso. E como é bom a gente, puxa vida, que bom que Deus trouxe tudo isso de volta, quando ainda dá tempo de eu fazer muita coisa, dá tempo de eu resgatar muita coisa. Vai ser bom demais. Amém? Amém? Então vocês que estão hoje aqui, não faltem amanhã, para nós encerrarmos essa parte. Inclusive amanhã nós vamos começar. Hoje me deram um horário, pastor Luiz, que iam me pegar lá 9h30, né? Então para mim ia começar aqui umas 10 horas. Então amanhã a gente vai começar mais cedo mesmo, tá bom? Com 9h30 em ponto a gente começa, para meio-dia em ponto a gente encerra, ok? E nós temos oportunidade inclusive aqui de fazermos um período muito bom de intercessão entre nós aqui. Tá bom, queridos?